Olá a todos, bom dia. Nós estamos aqui direto dessa manhã de 9, não, hoje já são 10, né? 10 de dezembro de 2020. Conferência sobre transportes da FGV acabou de ser transmitida ao vivo, direto da FGV. Os dados sobre os portos, revitalização dos portos, foram tem sido tema de preocupação de alguns relatórios com relação à crise da pandemia, crise econômica que tem se alastrado no Brasil. Então, hoje, a discussão foi sobre o porto do Ceará. Então, mais uma vez, mostra o quanto nossa infraestrutura no Brasil tem melhorado em algumas áreas. A inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul, do Camaquã também. E também a inauguração da nova área de produção nuclear em Caetité, Bahia. Então são algumas obras de envergadura, de grande porte no Brasil. Isso mostra como a nossa geografia para enfrentamento desse problema da Covid na área econômica, o país precisa melhorar. Também a BR-135 no Maranhão, que o presidente da República Federativa do Brasil foi inaugurar essa semana. Então, com relação a isso, os estados que recebem essas obras, mais que melhoram a sua infraestrutura. Falar do porto de Mucuripe, no estado do Ceará, que também recebe transportes de cargas para a para a veiculação dessas cargas, principalmente do nosso trigo brasileiro, né, que vai para ser exportado. Então, uma gama de investimentos que tem sido feito durante esse período de pandemia. Bom, então, de junho de 2019 até hoje, nós temos o que? Uma retroárea alimentada ali naquele período, dentro do que tange a produção de base de grãos não sólidos, grãos sólidos e não sólidos. Então, 3,79 acima do que foi realizado no ano passado. Houve uma influência também, ou seja, muitas incertezas que seriam essa movimentação de carga, chegando a um patamar de 2017 de 4,5 milhões de movimentação em tonelagem. Então, essas mercadorias são registradas num crescimento de 11%, é mais do que a média segundo o Observatório da ANTAQ, que é a Associação Nacional de Transporte Aquaviário do Brasil. Então, que é um registro que houve um aumento de 28%, mesmo em tempo de pandemia, nesse porto público brasileiro, que cresce maior do que a média nacional, que é 5%. Então, como há um crescimento de mais de 5% do que a média nacional, a média nacional é 5%, então há uma replicação aí, principalmente com a paralisação de algumas atividades, como a atividade de cruzeiros, navios de grande porte no terminal marítimo, então, e terminal de passageiros. São hoje 10 de dezembro de 2020, completa-se praticamente um ano que aquele porto começou a operar de fato, né? Então, a gente tem a realização desse seminário pela uma das maiores think tanks de produção de pesquisa de transporte no Brasil, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, o seminário viabilizou a divulgação dos dados até novembro e a viabilização do planejamento de integridade de gestão de riscos também, que houve a divulgação por meio de transparência, o crescimento do volume de EBITDA. Na verdade, o EBITDA é um índice que fala sobre a geração de patrimônio líquido, sem contar a depreciação e os impostos, né? Já descontados a depreciação e os impostos. Então, na verdade, um patrimônio líquido limpo. O porto marítimo de Fortaleza, não é o PECEM,
ele viabilizou, por exemplo, vários adequações para uma modernização em detrimento do mundo hoje está movimentando muitas cargas internacionais. Então houve também a redução da prorrogação de ambientes com titulagem e também integridade do processo ambiental, né? Ou seja, nenhum processo hoje novo é aberto com papel. A não utilização de papel, você elimina muitos usos de recursos para evitar a utilização da celulose, então são abertos eletronicamente. E também com relação a nova forma de você gerar 500 bilhões de outorgas, né? Ou seja, é uma potencialidade que assim a gente vislumbra para arrematar o terminal marítimo dessa envergadura. Então, a instrução que a gente tem é que ele tem um grande estacionamento, é um porto moderno, fica com a praia aberta também, né? O tipo de utilização desse porto não é somente para o potencial de assim cargas, mas também o modelo político imposto por meio dessa concessão é dada para a utilização de vários eventos, embora a pandemia não está permitindo isso. Então, dentro do ranqueamento nacional de portos de navios, esse porto vem, segundo Roberto Levi, que foi o responsável pelo comentário no seminário da FGV, um resultado de um produto assim que foi inaugurado há mais de um ano somente, mas que voltou a fazer uma concessão. Então, o ministro assim da infraestrutura, ele tem admitido que o país deve voltar assim a uma situação melhor pós-pandemia. Eu acho que assim no que tange a recuperação desses portos. Então, eu acho que você tem uma tancagem de 100 metros, uma infraestrutura boa no Nordeste. Você tem um porto que possui um potencial enorme. Algumas divisões do governo até param para ver o ativo imobilizado que tinha e hoje não tem mais. Ou seja, os débitos que eles tinham já não tem mais. Então, quando eles assumiram esse porto publicamente, claro, havia ainda muitos débitos, mas você tem aí, de um modo geral, o Ceará se mantendo com uma capacidade econômica de disputa, né? Você tem combustível do Maranhão, combustível do Pernambuco passando por essas estradas. Eu acho que é muito ruim você pensar que existe 150 mil metros cúbicos ali fluidos, né? Não é somente petróleo bruto sendo enviado por meio daquela tubulação ali daquele porto. Então trouxe um percentual assim muito grande de benefícios, né? E vai trazer através de vários outros formatos. E um dos formatos que a gente percebe são os cruzeiros, né? Você tem ali segundo o levantamento de informações, existem cruzeiros de 130 metros e o porto pode receber até 2 cruzeiros, que dá 294 metros, 290 metros, perdão, de comprimento para navios de passageiros. Então é uma movimentação que você tem trigo, ferro, manganês, grãos sólidos, que consegue assim fazer uma possibilidade de abertura comercial para o mundo. Eu acho que com a alta do dólar, com esse momento agora de reestruturação das tarifas portuárias, que começam a operar o ano que vem, gerando nova expectativa na área de planejamento, e o que nós vemos é essa reestruturação, né, dos nossos portos brasileiros, tomando iniciativas aí para essa possibilidade de desenvolvimento de novas formas de comércio. Então, nós já colocamos que é importante para o escoamento de grãos sólidos, o trigo, ferro, manganês e também materiais diversos. Bom, essas cargas de sólidos nesse porto nordestino, ele vai atender
tomando, claro, o cuidado para não cair nenhum rejeito no mar, né, na área marítima. Novas tecnologias também têm sido implementadas nesse porto e o arrendamento também de áreas, de retroáreas que são operadas por a empresa pública. Segundo a avaliação da ANTAQ, que é na verdade um órgão governamental chamado Associação Nacional de Transporte Aquaviário, que fica em Brasília, existe, na verdade, os operadores eles ficam com receio de fazer investimento porque a área não é dele. A cada 3 anos, 4 anos já muda de operador. Então eu acho que tá de parabéns a Companhia Docas do estado do Ceará, né? Essa produção agrícola também do Matopiba. E, inclusive foi uma palavra que foi dada, que muito me chamou a atenção, na fala da senhora, deixa eu ver o nome dela aqui, porque ela estava falando em nome da Codesse, que é a Companhia Docas de lá do Ceará, a Simone de Souto, e também a senhora Maiara, que ela é uma das responsáveis. Ela colocou um dado interessante que foi sobre essa área de movimentação de cargas brasileiras nesse porto, no Ceará, só tende a aumentar. Então, quer dizer, o que se vislumbra é um desenvolvimento aí, e eles vão falando de Switzerland, ou seja, é uma área que parece uma Suíça brasileira, né? Então, eu fiquei muito assim envolvido para pesquisar sobre geograficamente o que seria essa nova descrição desse momento que o Brasil está passando. Então, na escala social, aumenta também algumas atividades de cursos para a população que fica perto da margem, porque ali você tem uma área de pessoas que têm a dificuldade de empregos, né? E assim, com esses cursos desenvolvidos por essa iniciativa, acaba gerando uma comoção social, na verdade acaba gerando a partir do que a gente sabe, né, que é o funcionamento de uma atividade pública que acaba gerando renda. Bom, então com essas informações a gente sai desse seminário. Eu amei ter participado desse seminário online. Estou passando sempre informações aqui do que tem acontecido no Brasil, do ponto de vista para essa inserção brasileira no mercado internacional. Eu quero assim dizer que as opiniões aqui colocadas não são opiniões minhas, são opiniões de estudos e pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu tenho a nobreza de confiar nos dados que foram ali publicados e diante dessa... Porque quando a gente se expressa para a comunidade brasileira, a gente fala de soberania. Então, é capturado esse tema como uma forma de você tentar mostrar que o que está implícito muito mais do que um aumento de produtividade e eficiência seria essa coisa da soberania nacional através da revitalização dos portos brasileiros. Tenha um bom dia e aguardo assim sugestões, né? Coloque aí o que é que você gostaria de ouvir na área de geografia, de história, que a gente pode estar procurando. Hoje mesmo nós subimos um vídeo sobre história do tempo do governo Geisel, né? Através do nosso parceiro ali no Ceará, o Eliel Medeiros, e está lá no YouTube o vídeo. Tchau, tchau, bom dia.